neste lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Abençoa, Deus, os dízimos e as ofertas entregues, Pai. Prospere a sua igreja, Pai. Prospere os seus filhos, Senhor. Oh, Pai, vem sobre cada um de nós, Deus. Dá-nos saúde, Pai, vigor, Deus. Sabedoria, Senhor, para gerir nossas finanças, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Precisamos da tua sabedoria, Pai. Abençoa nossas vidas, Deus, nunca nos deixe faltar nada, Pai. E dá-nos o coração doador e cooperador, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Derrama o teu Espírito Santo, Pai, sobre o João Paulo, Deus. Fala conosco através dele, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, pelos teus ensinamentos, Senhor. E que as nossas mentes estejam abertas, Senhor, e cativas ao teu ensinamento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Tu és bom, Deus. Muito obrigada, Pai. Esteja conosco. Amém. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tá com pressa, foi minha filha hoje. E ele fala demais. Depois o pastor liga para mim perguntando por que o culto termina cedo. Aí domingo eu disse foi a pregadora e hoje eu vou dizer foi o louvor. Bom, hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, Deus. Senhor, nós necessitamos ouvir a tua voz, nós necessitamos, Senhor, ouvir aquilo que tu tens para nos dizer, Deus. Nós necessitamos, Senhor, ser guiados pela tua palavra, ser guiados, ó Deus, pela tua voz, ser guiados, ó Deus, pelo teu ensinamento, Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina as tuas veredas, nos ensina o teu caminho, nos ensina, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, que a gente siga, que a gente faça. Deus, cala o homem, Senhor, cala o inimigo de nossas almas, Senhor, e fala, Santo Espírito, toma o teu lugar nesta igreja, toma o teu lugar neste altar, ensina-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos e precisamos ouvir a tua voz, Deus. Necessitamos de ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mica, você deu aquele zoom ali? Ah, obrigado. Ele tem que mostrar a minha cara bem de perto. Vamos abrir o livro de Provérbios, capítulo 9. Começar pelo 9.
Porque o livro de Provérbios, tudo que eu vou falar, se resume aqui no capítulo 9. Ou melhor, todo o ensinamento que nós estamos iniciando hoje, eu e a pastora Maria vamos nos intercalar para dar este estudo. Mas tudo que nós vamos falar aqui, daqui para frente, sobre o livro de Provérbios, e tudo que você deve aprender sobre o livro de Provérbios, poderia ser resumido, e é resumido, num único versículo. Eu só peço um pouco de compreensão, porque minha vista hoje está uma bênção de Deus. Diz assim no versículo 10. O temor do Senhor é o quê? Pronto, metade de um versículo. Não foi nem o versículo inteiro. Então, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, é um livro de instrução, é um livro de conhecimento, nós já vamos falar sobre que tipo de sabedoria é essa. Ela se resume exatamente aqui neste versículo, que diz que o temor... Mica, pode dar um pouquinho de voz que eu não me ouço bem? Acho que eu tenho que levantar o microfone aqui para me ouvir melhor. Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a partir daqui eu já entendo que se eu não tenho temor pelo Senhor, e quando eu falo temor pelo Senhor, eu estou falando de todas as coisas concernentes a Deus, à sua igreja, ao seu reino e ao plano divino. Se eu não tenho temor a nada disso, eu não tenho sabedoria. Me falta a sabedoria porque ele está dizendo aqui que é o princípio, é a base. Então, se eu quero ser sábio, se eu quero adquirir a sabedoria, a primeira coisa que eu tenho que aprender é a ter temor. O temor, por quê? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ok? Então, eu quero que a gente comece lá no livro de Provérbios, capítulo 1, e eu vou chamar aqui diversas vezes a atenção para este capítulo 9, versículo 10. Mas é importante falar algumas coisas aqui antes de iniciarmos esse livro. Quem é que escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Salomão, na verdade, ele não escreveu o livro de Provérbios. Ele escreveu Provérbios. Né? Escreveu muitos provérbios, que lá em acho que é Eclesiastes, não, Crônicas diz que ele escreveu não sei quantos mil provérbios, agora já não me lembro. Ele não escreveu propriamente o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ele foi compilado. Né? O que é compilado? As pessoas que vieram depois, que pegaram todos os registros dele e juntou tudo que sobrou, né? Tudo que durou até então a época, e formou esse livro e fez esse livro. Então ele possui, em sua maior parte, os escritos do próprio Salomão, e também, quando a gente vê ali lá no final, já tem também umas duas outras figuras, que a gente vai ver mais à frente, que também é dado uma parte, uma autoria para essas duas pessoas. E quando a gente fala que o livro começa dizendo Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E no 1:1. E, na verdade, quando nós entendemos, né, que Salomão, a palavra de Deus diz que Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Que antes dele não havia, nem depois dele haverá. Então, na história da humanidade, Salomão foi o homem mais sábio. E o livro de Salomão, ao contrário, perdendo apenas para Moisés, foi aquele que escreveu mais livros no Antigo Testamento. Né? Que ele escreveu o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Né? Enquanto que o Moisés escreveu os 5 primeiros.
Mas enfim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem das palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Aqui o Salomão, ele começa com 3 verbozinhos que muito importantes para que a gente entenda. Primeiro ele diz assim, conhecer, receber e entender. Versículo conhecer, versículo 2, receber, versículo 3, entender, versículo 6. E a gente entende que esses 3 verbos que ele utiliza formam realmente o que chama-se sabedoria. E na verdade, a sabedoria que ele está falando aqui, a palavra sabedoria no hebraico não é a mesma sabedoria que nós temos aqui. Não é inteligência. Isso não é. A pessoa pode ser inteligente, mas ela pode não ser sábia. São 2 coisas completamente diferentes. Existem muitos sábios que não são inteligentes. Que são pessoas em que, ou seja, não têm a inteligência como o mundo, não é instruído nas ciências, como diz o, mas são sábios. Principalmente pessoas que viveram, né, situações e dificuldades e sabem dar conselhos sábios. São pessoas muito mais práticas do que teóricas. Então essas pessoas sábias, elas não adquiriram a ciência, às vezes não foram para a escola, às vezes não estudaram, mas possuem uma sabedoria que demoraria muito para que aqueles inteligentes pudessem adquirir, aqueles com QI alto pudessem adquirir. E então qual é a diferença aqui da palavra do que é ser sábio? Ser sábio para os judeus não é aquele que tem conhecimento. Sábio para o judeu é aquele que pratica o conhecimento. Então, a sabedoria, ela é prática e não teórica. Veja, ao contrário do nosso mundo hoje, que você vê pessoas que vão à televisão, demonstram uma sabedoria fantástica, mas uma inteligência fantástica, mas não conseguem e não aplicam isso na sua vida, né? Então, essa pessoa, se ela não pratica o que ela diz, se ela não alcança na sua própria vida esse conhecimento, um conhecimento prático, logo essa pessoa não pode ser chamada de sábio. Sábio é aquela pessoa que pratica o que conhece. A pessoa pode conhecer tudo, não pratica, não vai adiante, então não tem como ser sábio, né? Então, ele diz aqui, é para conhecer, receber e entender. E isso me chama muita atenção. O livro de Provérbios tem sido um livro que nesse último mês, nesses 2 últimos meses, não, acho que nesse último mês, tem sido meu companheiro diário. Tem sido meu companheiro diário. E porque cada dia eu procuro ler uma parte, alguma coisa, e de cada vez que eu leio, mais Deus fala comigo. E Deus mostra o meu proceder e o meu caminhar, algumas coisas que nós, como eu já falei aqui para vocês na semana passada, mostra algumas coisas que nós passamos desapercebido no nosso dia a dia. O livro de Provérbios, ele não é um livro de promessas. E esse é o grande erro da interpretação do livro de Provérbios. Ele não é um livro de promessas. E por ele não ser um livro de promessas, mas é um livro de instrução prática para a nossa vida. Significa, o que é uma instrução? Significa que se nós seguimos as instruções, a possibilidade de nós alcançarmos o êxito
é maravilhoso. Apesar de nós enxergarmos aqui algumas promessas, mas não porque o livro ele é de promessas, mas porque nós vamos ver que essas instruções são para seguirem as promessas feitas lá atrás, ou mais para frente ela se torna promessa. Mas não porque necessariamente o livro é de promessa. E é muito importante nós entendermos isso, porque corre o risco da gente não entender isso como uma instrução, mas como uma promessa, e depois cobrar a Deus uma promessa que ele porventura não tenha feito. Amém? Então, quando ele diz para entender, para conhecer, entender e receber, claro que são 3 verbos completamente diferentes. Primeiro, o conhecer, buscar o conhecer. Se a gente quer, para que a gente saiba alguma coisa, a gente tem que conhecer aquilo, a gente tem que buscar conhecer aquilo. Então a primeira coisa é a gente conhece. Agora, conhecer e receber são 2 coisas diferentes. Você pode conhecer a Bíblia e pode não recebê-la. Você pode conhecer as leis de Deus e não recebê-la. Você pode conhecer a lei de Deus, receber a lei de Deus e não entender. Isso é o que acontece em grande parte, né? Muita gente não entende a palavra de Deus. Apesar de que todos, não é 99%, é 100%. 100% das instruções de procedimento bíblico é de fácil entendimento. É engraçado isso, porque a Bíblia ela é difícil de entender. Com certeza ela é difícil de entender. Ninguém aqui vai dizer, não, a Bíblia é muito fácil de entender. Basta você ter o Espírito Santo que você começa a entender a coisa. É meio complicado, porque uma pessoa recém-convertida, ela tem o Espírito Santo e ela demora um pouco para começar a entender as coisas. Mas, todo o ensinamento prático para a nossa vida, ele é, todos os ensinamentos de regras de fé e prática na Bíblia, eles são extremamente fáceis de entender. São extremamente colocados na linguagem na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Então, ninguém pode ficar com a desculpa de que não entendeu. Você lê a Bíblia e aquilo que é para regra de fé e prática, você entende. E o que é muito difícil entender, é muito difícil compreender, que muitos cristãos sabem disso, e Deus do céu, erram nisso. Sabe que deve fazer, conhece o caminho, mas decidem com o intuito de obter um proveito mais para frente, porque ninguém erra porque quer se dar mal. Né? Ninguém erra porque quer se dar mal. Não, eu vou me dar mal, eu vou por aqui porque eu quero me dar mal, eu quero quebrar a minha cara. Não, porque a princípio você pensa que vai dar certo. Você pensa que Deus não vai ver. Você pensa que o seu plano tal, e ainda que aquele plano esteja contrário à palavra de Deus, você vai pensando o quê? Só que a palavra de Deus não diz isso. Né? E aí é que ele diz, olha, para instrução do entendimento, da justiça, do juízo e da equidade. Fogo, justiça, juízo e equidade, para dar aos simples a prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e suas interpretações, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Ou seja, são ensinamentos, são conselhos para que nós possamos ser instruídos, para que nós possamos ter conhecimento de como nós devemos proceder. Agora, como eu falei aqui, são instruções, não são promessas. Então, João Paulo quer dizer que eu não preciso seguir exatamente do jeito que está aqui. Também temos que lembrar que são instruções, mas são instruções dadas por Deus.
Não seguir as instruções dadas por Deus é desobedecer a Deus. Agora eu estou dizendo porque certa vez o pastor estava dizendo, eu acho que eu já contei essa história a vocês. O pastor, eu não era dessa igreja ainda, depois eu fiz parte dela, mas naquele dia eu era visitante. E o pastor estava dando um ensinamento bíblico e fazia perguntas, permitia que as pessoas fizessem perguntas. E então ele disse: ensina teu filho no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se apartará dele. E uma senhora levantou as mãos e fez uma pergunta: pastor, se a Bíblia diz que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se afastará dele, eu criei o meu filho no caminho do Senhor até os 14, 15 anos, quando ele se desviou. Ele ia comigo todo domingo à igreja, gostava disso, participava da escola bíblica dominical. E aí, pastor? E o pastor disse para ela: irmã, Deus é fiel em sua palavra. Se ele lhe prometeu, na hora que ele disse Deus lhe prometeu, aí eu já gelei, né? Ele vai cumprir. Não se preocupe que o seu filho, a gente não sabe o mistério de Deus, seu filho vai voltar aos caminhos do Senhor. Ela disse: pastor, meu filho morreu. Mas você não conhece o agir de Deus no último momento da vida daquele homem. Ela disse: pastor, meu filho se suicidou. O pastor disse: irmã, depois eu falo com a senhora. Eu falo com a senhora que esse é um assunto, só para eu continuar aqui, né? Irmão, esqueceu a história da mulher e para mim, acabou. Acabou o culto, vou embora para casa. Ninguém mais prestou atenção no culto, porque, infelizmente, era uma verdade. A mulher ensinou o menino do caminho que deve andar, ele cresceu, afastou-se dos caminhos do Senhor e se suicidou. E o pastor, é exatamente no contexto em que o pastor havia dito, que promessa de Deus e que ele acredita, não sei o que, papapá. Depende muito da forma como nós interpretamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, sempre. Né? E o homem sempre é mentiroso, como ela mesma diz. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que a palavra de Deus, o princípio básico da interpretação da Bíblia é que nós não podemos dizer aquilo que não foi dito. Pode ser até uma verdade, mas nós não podemos dizer aquilo que o apóstolo não disse. Nós não podemos, mas ele disse isso, mas não disse aquilo. Então, se ele disse isso, mas não disse aquilo, então eu posso entender que... Não, eu não posso entender. Eu só posso entender o que está dito. O que não está dito, eu não posso subentender absolutamente nada. Então, foi uma saia justa para o pastor, uma saia muito justa, simplesmente por uma falta de conhecimento da interpretação. Então, aí no versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Aqui ele usa o termo ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como é que eu desprezo a sabedoria e a instrução? E eu acho que a gente tem que ter muita atenção nisso, porque o que eu mais vejo ultimamente são pessoas que estão desprezando a sabedoria e a instrução. Pessoas que desprezam. Eu estava falando, essa semana eu falei com o meu cunhado, lá do Brasil, e é muito engraçado, porque ele disse assim: João Paulo, olha, eu não estou mais ouvindo pregação de ninguém. Não, se eu quero agora ouvir uma pregação, eu gravo a minha e eu ouço durante a semana. Porque a coisa está tão difícil aqui no Brasil, que a gente começa ouvindo uma pregação achando que é bênção, quando chega na metade do caminho a coisa se desvia, está uma coisa terrível. Então eu gravo as minhas pregações e eu ouço depois porque eu me conheço.
Eu sei o que eu preguei. Tá mais ou menos isso. Tá mais ou menos isso. A gente ouve pregações, mas as pessoas estão desprezando as instruções. Não é plenitude da palavra, é mundo. Plenitude da palavra também. Mas, caramba, se as pessoas soubessem, eu vou parafrasear um ditado do mundo que diz assim, se as pessoas soubessem, no mundo diz, se a pessoa soubesse o quanto é bom ser bom, né? Seria bom só como é? De egoísmo. Seria bom só de egoísmo. Só por egoísmo. Se a pessoa soubesse o quanto é bom, né? O quanto ganha seguindo as instruções de Deus, né? Ela faria isso apenas por ganância. Porque o que eu já vi, meu Deus do céu, o que eu já vi de gente se desviando simplesmente porque não seguiu as instruções. Porque não seguiu o que a palavra está dizendo, porque achou que estava no nível superior, né, ao que a palavra está dizendo. Porque não é assim. Não é assim. Não, eu acho que é assim. Quantos se desviaram e agora recebendo instruções erradas de líderes, de pastores, recebendo instruções erradas de estudos bíblicos, ou seja lá o que for, e se contaminando. E a palavra de Deus é muito clara, ela diz que basta um pouco de quê? Fermento. Basta um pouco de fermento para levedar a massa toda. Então você vê toda uma massa batida lá, né, com todos os ingredientes bonitinho, batida, pronto para virar um pão maravilhoso, o pão de Israel sem fermento. O inimigo vai, povo de fermento, acabou a Páscoa. Acabou a Páscoa. Aquilo começa a inchar, porque não cresce, né? Começa a inchar. Incha. E um pouco de levedo faz levedar toda a massa. Então, quais são esses ensinamentos? Tantos ensinamentos que nós vemos hoje que o povo está se desviando. O povo está se desviando no Brasil. Um homem, um pastor, um grande pastor, amigo íntimo do pastor Silas Malafaia, um grande dos maiores nomes do Brasil. Fui a uma pregação dele antes de vir para cá, no último ano antes de vir para cá. Eu estive no congresso do pastor Silas Malafaia, o qual o amigo dele, amigo íntimo dele, pastor de uma das maiores igrejas também no Brasil, das Assembleias de Deus, que nos últimos anos, talvez 1 ou 2 anos atrás, deixou a sua esposa, trocou uma de 50 por 2 de 25, não, por uma de 25. Trocou o ministério porque automaticamente retiraram ele do ministério, afastaram ele de estar à frente da obra, mas ele hoje aparece lá na igreja, feliz da vida, ceando né, com a sua de 25. Enfim, o que a gente vê hoje na igreja, não é porque aí a pessoa vai dizer, meu irmão, não julgue para não ser julgado. Não, eu não estou julgando, quem está julgando é a palavra de Deus. Né? Não sou eu que julgo, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que se o juízo começássemos por nós, né, por dentro, né, o que seria dos que estão de fora? Né? Se a gente começasse mesmo se nós começássemos a nos julgar, qual é o juízo que chegaria para os de fora? Porque quando a gente diz assim, aí, quando o mundo diz assim, aí, e não é crente? Aí, não é crente fazendo isso? Então, quando o mundo já começa a fazer o juízo ao contrário, né, em vez de nós sermos juízes de nós mesmos, juízes de nossas ações. Né? Meu pai que também tem muita dessa expressão, aí, não é crente? Aí, não é crente? Porque essa expressão, ela revela duas coisas importantíssimas. A primeira é que o nosso padrão é elevado. E segundo, é que o mundo está de olho nesse padrão. Então aí, não é crente? Ou seja, quando eu digo aí, não é crente, é que se requer do crente uma conduta superior.
E quando eu não correspondo a essa conduta superior, vem a acusação sobre mim, sobre a minha vida. Então, a palavra de Deus é muito clara daquelas pessoas que desprezam, e a palavra chama essas pessoas que desprezam o conhecimento de loucos. Loucos. Acabamos de ler aqui. Versículo 8 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, o livro de Provérbios todo ele fala da importância de ouvir o conselho dos pais, o conselho dos mais velhos, o conselho dos mais experientes, ao mesmo tempo em que ele revela não somente que os filhos ouçam o conselho do pai, mas também a responsabilidade de estar, dos que são pais, de criarem os seus filhos corretamente. O que é de fato uma grande dificuldade, essa expressão e principalmente para os crentes. Por quê? Porque o mundo beira a loucura. O mundo hoje está beirando a loucura. Tá uma coisa terrível. Então, hoje vocês não têm mais os pais da época da Bíblia. Você não tem mais. Quer dizer, hoje os pais, a mãe que antigamente era o exemplo de família, um pai, casa, tal, aquela coisa toda, pelo menos mantém a integridade. Hoje a mãe traz um namorado para dentro de casa a cada 15 dias. E a filha ou o filho olha isso, que padrão vai ser ensinado então? O que é que se espera dessa pessoa? E quando um jovem desse se converte? Os padrões do mundo são outros. O que é que se espera de uma coisa dessa? O que é que se espera de instrução? O que é que nós podemos dizer para um jovem cujos pais vivem num outro padrão, né? Então nós temos essas duas essa dificuldade. Primeiro é de saber que nós temos que respeitar e seguir as instruções do nosso pai, mas ao mesmo tempo temos uma responsabilidade como jovens, né? Ter a responsabilidade de peneirar e saber qual é a verdadeira instrução daquilo. Eu lembro quando eu me converti, o meu pai bebe ainda, e ele mandava eu comprar sempre bebida, né? E eu ia comprar bebida, e até um dia o cara que vendia bebida chegou para mim e disse: irmão, quer que eu esconda? Irmão, quer que esconda? Eu disse: não, pode levar, eu quero nem saco agora, expõe isso, porque você sabe que isso não é para mim. E eu cheguei em casa e falei para o meu pai: pai, não vou mais comprar essa bebida. Não vou mais. Desculpe, mas aconteceu isso e isso, e essa é a última vez que eu estou indo comprar essa bebida para o senhor. E meu pai, como graças a Deus, sempre foi muito respeitador, respeitou, e nunca mais eu comprei bebida para pai, nunca mais. Então, como vocês sabem, lá no Brasil, qualquer tipo de álcool, crente não toca nem vinho, nem absolutamente nada. Pecado absurdo o álcool, qualquer tipo de álcool, porque infelizmente é complicada a situação. E então, naquele dia que eu falei isso, mas quantos pais não fazem isso? Quantos pais não respeitam digamos, a religião, né, da pessoa, digamos assim? Aí ele continua aqui: filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem: vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razões inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura.
e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés dele correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderiam a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam cilada contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todos aqueles que se entregam à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Olha quantos ensinamentos tem aqui. Lógico que nós estamos falando aqui de a princípio parece um ensinamento claro. Ele está falando aqui de um assaltante que quer tirar os pertences de uma pessoa, quer fazer uma emboscada para uma pessoa. E a Bíblia está dizendo que a gente não se detenha no caminho dessas pessoas. Né? Isso é corroborado por outras passagens, não assentar na roda dos escarnecedores, né? Não fazer conluio com as trevas. Mas um ensinamento mais importante aqui é que ele diz assim, que esta pessoa, diz que os pés deles correm para o mal. Se a gente pega os princípios, porque o importante de Provérbios é você pegar o princípio que está lá naquela... Porque o princípio é universal. Muitas dessas histórias, dessa passagem, elas são, de certa forma, para aquela época, coisas daquela época, histórias daquela época. Você não vai ver nenhum maconheiro aqui no livro de Provérbios, vai ver nenhum... Né? Vai ver aqui, traficante aqui no livro de Provérbios. Essas coisas não tinham com tanta... Não, como é hoje. Mas, se você pega o princípio que está inserido naquele ensinamento, naquela instrução, a gente pode aplicar em absolutamente tudo hoje em nossa vida. Ele diz assim, não te ponhas no caminho com eles, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Aí ele diz, olha o que ele usa a expressão aqui, estender a rede perante os olhos de qualquer ave. O que significa isso? No versículo 17. Ele diz, em vão se estenderiam a rede perante os olhos de qualquer ave. O que significa isso? Por que em vão estender a rede perante os olhos de qualquer ave? Alguém pode dizer? Porque ela foge. Não adianta. Vou montar a arapuca com a ave vendo, com o animal vendo. Vai rir de nós. Observa, olha que interessante isso. A ave, ela vê, diz que é em vão que se faz isso. A ave, ela está lá, olhando, e ela vê toda a armadilha que está ao redor dela. Certo? Está vendo a armadilha que está ao redor dela. E, obviamente, ela não vai cair nesta arapuca que está sendo feita. Então, a pessoa que está fazendo isso está trabalhando em vão. E ela mesmo é que vai acabar perdendo com isso. Né? Perdendo seu tempo, perdendo seu trabalho, perdendo tudo. A Bíblia diz aqui que eles armam ciladas contra si mesmo. Armam em vão, como se estende a rede para uma ave, ou seja, vocês não vão conseguir capturar o que vocês querem. Muito pelo contrário, vocês é que vão estar presos nessa arapuca. Vocês que vão se prender. Sabe por quê? Porque aqueles que se entregam a essa cobiça prenderá a alma. A gente faz libertação aqui. Faz cura da alma, faz um monte de coisa aqui. Mas, quando a cobiça, e observe, cobiça, não é somente cobiçar a mulher do próximo, cobiçar a coisa do próximo, mas a cobiça é os olhos de ganância. Quando nós temos os olhos de ganância,
Esses olhos de ganância prendem a nossa alma. Prendem a nossa alma. João Paulo, eu não posso então ter vontades, não posso... Sim. A gente vai ver mais à frente aqui o que espera o princípio da sabedoria, o que a sabedoria significa. A gente vai ver aqui ainda hoje. Agora, ele está dizendo que aquele que olha com ganância, e ganância significa passar por cima do que é correto, do que é justo, passar por cima da lei, passar por cima do irmão, da irmã, passar por cima das pessoas para alcançar alguma coisa, para conseguir alguma coisa. A palavra de Deus diz que a alma está presa. Presa. E por incrível que pareça, isso também se encontra, graças a Deus, aqui na igreja eu nunca vi isso. Mas lá fora eu já vi, em outras igrejas eu já vi. Então eu já vi. Principalmente quando as igrejas têm muito grupos. Grupo disso, grupo daquilo, passa 3 horas só a apresentação de grupos. E, infelizmente, é uma pessoa tentando derrubar a outra. Dentro da igreja. Isso eu só via na época em que nós fazíamos parte da bruxaria. Porque no candomblé, na Umbanda, é basicamente isso. Uma roda, uma gira, como eles chamam, um culto, é basicamente cobiça sobre cobiça. Primeiro porque quando eles estão encapetados, quando eles estão possuídos, eles vestem uma roupa. Quando chama-se o termo utilizado é saída de santo. E a saída do santo é cada um veste igual ao santo. Com as roupas do santo. O santo tem lá uma foto do santo, não sei quem tirou, mas veste com a roupa do santo. E neste dia, eles fazem as melhores roupas possíveis. Então, o que eles puderem fazer para atrapalhar, eles fazem. É um tentando atrapalhar o santo do outro. É um tentando atrapalhar o santo. É sério isso. É cada um tentando aparecer mais do que o outro. Então, o culto é mais ou menos isso mesmo. É um tentando atrapalhar o outro. É um querendo aparecer mais que o outro. É um puxando o tapete do outro. É tanto que eles nem revelam a roupa. A roupa é no último dia. Na última hora. Na hora que está saindo de dentro de um quarto, onde eles trocam de roupa, é que as pessoas podem ver o desfile da escola de samba. E é assim. E tem que ser o melhor. E quando eu chego na igreja de Deus e vejo quase que particularmente o mesmo tipo de comportamento, né? Como eu repito, graças a Deus aqui não temos isso, mas eu já parto de uma igreja que as pessoas tinham uma irmã que fazia parte do louvor, a irmã que fazia parte do louvor, quando via a pastora Maria cantando, queria cantar mais queria cantar mais alto. Quando a pastora acho que ela orava para a pastora não ir. Quando a pastora não ia, ela queria aparecer. Era meio complicado isso. Era meio complicado lidar com essa situação. Então, infelizmente, isso existe. E isso existe em diversas outras situações, como é o caso de pessoas fazerem, ele está pensando, vou lá, vou destruir ele agora. Praticamente isso, vou destruir ele agora e eu vou contar umas verdades lá para o pastor ver quem é ele e tirar ele do que ele está fazendo. É mais ou menos assim. Então, essas pessoas que têm essa ganância, a sua alma está presa. É o que diz a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, no versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras.
Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Aqui é uma explicação exatamente daquilo que eu falei. Isto não é uma promessa, apesar de ser uma instrução de uma promessa que foi dada mais à frente, né? Quer dizer, já foi dada mais atrás, porque esse livro de Provérbios, eu não falei aqui, mas esse livro de Provérbios foi escrito agora, assim, no finalzinho. A gente está falando aqui do período de Jeremias, né? E ele foi escrito ali um pouco antes, no período do rei Ezequias. Foi compilado no período do rei Ezequias. Então foi lá no finalzinho ali, perto de Jeremias. E em Joel é que Deus faz definitivamente essa promessa. Em Moisés, nós já vemos um vislumbre disso, né? Quando Moisés diz: quisera eu que todos aqui fossem cheios do Espírito Santo e profetizassem. Ou quando mais à frente, agora me fugiu na memória, outro que também fala acerca desse derramamento do Espírito. Por fim, o próprio Joel, que profetiza. Oi? Mas isso já foi depois de Joel, estou falando no Antigo Testamento. Aí Pedro é o cumprimento dessa profecia. Mas aqui é uma instrução, mas é uma promessa, porque foi prometido em outro... Isaías também é um pouco antes, é verdade também. E então ele diz: convertei-vos pela minha repreensão. E ele diz, quando ele está falando aqui, até quando, Nécio, amareis a necessidade? Até quando os escarnecedores desejarei os escárnios? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento. O que Deus está dizendo, o que o Salomão está dizendo, é basicamente que aquele que não tem conhecimento, aquele que escarnece, aquele que é nécio, é o mesmo que um louco. É loucura. Por quê? Porque nós temos condição disso. Nós temos como buscar isso. Ele diz, e ele diz aqui: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei o meu espírito. O que é que João diz lá na frente? Diz que nós não precisamos que ninguém nos ensine nenhuma coisa, porque a unção que recebemos dele permanece em nós, e ela é que nos ensina todas as coisas. Então nós não somente temos um livro que é a instrução de Deus, como nós temos o Deus que nos instrui no livro. Nós temos o Deus que nos instrui no livro. Naquilo que nós estamos lendo, nós temos o escritor dizendo: eu escrevi isso aqui assim. É o único livro do mundo que a gente tem um escritor ao nosso pé para dizer o que é que ele quis escrever. Eu escrevi um livro, quando eu vou reler de novo, eu não sei o que é que eu disse. Eu digo, o que é que eu quis dizer aqui, hein? E o próprio autor está aqui para nos dar, para nos orientar. O próprio Espírito Santo, que orientou os homens a escrever, está orientando os homens a ler. E a entender, e a receber. Aí ele diz assim: mas por que clamei e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão? Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o quê? Do fruto do seu caminho. E fartar-se-ão de quê? Dos seus próprios conselhos. Olha o que o Senhor está dizendo: se convertam. Eu dou meu espírito, vocês vão aprender tudo direitinho. Convertam-se, busquem a sabedoria. Vocês nécios, até quando vão querer a necessidade? Vocês nécios,
podem deixar de lado. Vocês escarnecedores podem deixar de lado. Vocês loucos podem deixar de lado. Podem deixar de lado, porque eu darei o meu espírito. Basta que você perceba que eu sou nécio, não quero mais a necessidade. E agora eu vou buscar a sabedoria, vou buscar o conhecimento, vou buscar o Senhor. E aí quando eu vou buscar o Senhor, o Senhor me dá o Espírito Santo. O que é ser nécio? Oi? É um insensato, é aquela pessoa que faz as coisas e é insensatez, eu acho que é a palavra mais para dizer aí. O simples eu não essa tradução não gostei dela não. Ali também diz, isso deve ser a NVI, quer ver? Não, a BV não sei nem o que é isso. Até quando, ó, estúpido? Aí tá ali, tá bom. Amareis a estupidez. Mas é mesmo, acho que tecnicamente falando, é o idiota. É que você olha para um idiota, tirando o termo pejorativo da palavra. Mas quando a gente chama alguém de idiota, é aquela pessoa que tem um buraco ali, tem um buraco. Puf, caiu dentro do buraco. Ô filho, você não viu o buraco? Eu vi. Insensato, é um nécio, é um estúpido. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, esse aqui é o que ele está dizendo. Mas observe que ele está dizendo é que essa pessoa, ela pode dizer que não quero mais ser assim. E quero agora buscar. O que é interessante também observar uma coisa. Como eu falei aqui acerca do que não é instrução, e certamente quando a gente segue as instruções, a Bíblia nos garante, né, um caminho de paz, a gente vai ver aqui mais adiante. Também é muito interessante a gente prestar atenção que endireitar os nossos caminhos, e a gente sabe disso, endireitar os nossos caminhos não significa que a nossa vida vai simplesmente ser transformada de uma hora para outra, porque eu não posso, Deus, perdão pelos meus 62 anos longe do caminho do Senhor e agora me converti, me deixei de fumar e não quero mais morrer de câncer no pulmão. Não, pode acontecer. Mas já tem 60 e tantos anos de fumo aí no pulmão, né? Então, essa é a questão. Então, por exemplo, ouvi certa vez de uma pessoa, de uma mulher, ela disse: olhe, eu agora estou sendo uma mulher sábia que edifica a minha casa, mas o meu marido, só Jesus na causa. Eu digo, agora, né, minha filha? Vamos esperar aí mais os 20 anos aí que você foi à tola, para ver seu marido, porque para peneirar, né, para ponderar, né, é necessário pelo menos mais uns 7 anos para frente, para que eu iguale aí meu tempo de mundo e tempo de igreja. Para poder, né, dizer, meu tempo com Cristo é maior do que o meu tempo no mundo. Não, meu tempo foi no mundo foi de 22 anos. Ainda falta mais uns 7 anos, 7, 8, 9 anos pela frente para que iguale isso, né? Tem consequências que ficam. Então, a gente, esse negócio de a mulher sábia edifica a sua casa não dá certo não, porque a minha não, agora vamos aguardar aí, né, minha senhora? Em nome de Jesus. Mas aí, ele está dizendo assim, que essas pessoas agem na necessidade, agem na estupidez, agem como escarnecendo das coisas do Senhor,
aborrecendo o conhecimento. A gente dá o conhecimento, aborrece o conhecimento. Ah, só você que sabe. Aborrece o conhecimento. Ah, não é assim não. Aborrece o conhecimento. Aí a Bíblia diz que vai vir a assolação. Diz que vai vir a perdição. Vai vir o temor. Aí vai vir o temor. Aí a pessoa vai orar. Sobrevindo-vos, versículo 27, vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim o quê? Clamarão. E o que é que vai acontecer? Não responderei. Não responderei. Aí, chegou uma vez uma pessoa aqui na igreja, pedindo oração. E a pastora disse, oro não, filha. Pedindo para orar não. Pedindo para a pastora colocar a mão na cabeça dela, porque ela sentia que tinha alguma coisa de estranho nela e queria que a pastora colocasse a mão na cabeça dela. A pastora disse, minha filha, não vou botar a mão na sua mão, vou orar por você. E fez uma oração simples, uma oração normal, que não existe oração simples. Fez uma oração normal, não fez uma oração de guerra como a pessoa queria. A oração de libertação. E a pastora disse, não, a pessoa não despreza o conhecimento. A pessoa não larga o vício, não larga a prostituição, não larga absolutamente nada. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou colocar a mão para expulsar o que na vida dessa pessoa? Expulsar, sai eu, né? Sai o eu dela agora. Porque não tem. Tem que expulsar o eu da pessoa primeiro para depois sair os demônios. Então, não adianta. Aí a pessoa, no momento de angústia, Deus vai orar e Deus vai ouvir. Aí quer que Deus ouça? Não. Ele diz na palavra dele que ele pode não ouvir. O salmista diz, aborrecerão o conhecimento, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. E o que é que eu vou fazer agora comigo? 31. Comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Meu filho, não era esse caminho, não é que você quer? Pronto. É o conselho que eu lhe dou. Aqui nem tinha uma irmãzinha que estava sempre preocupada, não, porque olha, eu preciso que os meus filhos vão para a igreja, eu preciso que meus filhos cresçam no caminho do Senhor, eu prefiro que os meus filhos aprendam, olha, meus filhos estão muito rebeldes, meu filho, tá, e você? Não, Jesus sabe de todas as coisas. Em prostituição, em prostituição, em vícios, em drogas. E quer que os filhos vão para a igreja. Minha filha, por que você não dá o seu primeiro exemplo e vem você? Porque não vem você também. Aí o que acontece? Toda a família se desviando. Toda a família pervertida. Espírito de prostituição em toda a família. Terrível. Por quê? Porque a mãe quer que os filhos venham à casa do Senhor, mas ela mesma não quer ir. E os filhos menores de idade vê dentro de casa aquele tipo de procedimento. Aí ele diz assim, porque o desvio do versículo 32, o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e está descansado do temor do mal. Isso é uma instrução, mas é uma promessa que foi feita em Deuteronômio. Já foi feita em Deuteronômio. Escolhe, pois, o bem. As bênçãos e a maldição lançadas no Monte Gerizim. Escolhe o bem e tudo te irá bem. Promessa de Deus. Então, Salomão não trouxe nada de novo aqui. Aí começa aqui no capítulo 2, ele fala da essência da sabedoria. A palavra sabedoria é escrita em torno de 50 vezes aqui nesse livro.
a palavra propriamente sabedoria e além das suas variações. Em hebraico, é a palavra chokmah. É a palavra para sabedoria. E não é a sabedoria somente de conhecimento, mas é a sabedoria prática. Por exemplo, a gente só chama, em hebraico, um artesão, né, supondo de madeira, que faça uma carpintaria muito bem feita, né, um sábio na carpintaria. Então, ele só é sábio na carpintaria porque observa-se as obras dele, então observa que ele sabe fazer aquilo. Então, seria muito mais uma forma da gente poder entender o que seria sabedoria. Essa seria a explicação mais próxima do que os judeus pensam da sua sabedoria, do que é a sabedoria. E aí Salomão começa a chamar pelos filhos, como se fosse um pai dando instrução aos filhos. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Para aqui. Ele diz que dá, minha gente. Ele diz que dá. É engraçado, porque não é somente aqui que ele está dizendo que dá, em outras, como eu já citei aqui, ele diz que dá. Se ele diz que dá, eu não tenho por que aceitar pessoas que não têm. Aquilo que Deus diz que dá, não tem porquê. Não tem porquê acreditar. Mas não existe excusa. Mas a pessoa tem uma capacidade menos. Né? Não! A palavra de Deus diz que dá. Eu já ouvi falar de pessoas, já conheço pessoalmente, pessoas que não sabiam ler até pegar a Bíblia. E com a Bíblia, aprendeu a ler. Como? Quem ensinou? Qual foi o professor? Professor não, Espírito Santo. Espírito Santo. Então, pede sabedoria, pede conhecimento. Pede conhecimento que Deus dá. Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. Olha, quando eu tive certeza daquilo que Deus tinha me chamado, do chamado que Deus tinha feito para mim, eu pedi a Deus, eu lembro como se fosse hoje em caminho de Damasco. Não foi. Não foi a caminho de Damasco, mas foi da igreja para casa, quando Deus falou tremendamente comigo qual era o meu chamado. E quando eu entendi exatamente qual era o meu chamado, a primeira coisa que eu pedi a Deus foi: Deus, se esse é o chamado que tu tens para mim, me dá sabedoria, me dá entendimento da tua palavra, me dá conhecimento da tua palavra. Eu quero entender a tua palavra. Se tu queres que eu ensine, que eu não quero ser como esse povo, não. Eu quero conhecer a tua palavra. Foi a primeira oração que eu fiz quando Deus colocou no meu coração a que Ele tinha me chamado. Foi. Pouco tempo depois, abriram-se as portas, menos de 6 meses depois abriram-se as portas para eu entrar no curso de teologia. E claro que o curso de teologia qualquer um pode fazer, e o curso de teologia praticamente não é nada sem o Espírito Santo para nos ensinar, pelo amor de Deus. Porque dentro da sala de 50, de 60, meu Deus do céu, sangue de Cristo tem poder entre aqueles que se formaram, como eu já falei aqui diversas vezes. Mas a busca contínua do Senhor, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Ninguém tem capacidade mais ou de menos. Basta pedir ao Senhor e Ele dará. Ele diz na palavra que dá. Ele diz na palavra dele, Ele prometeu. Aí é promessa de Deus. João, não há necessidade que ninguém vos ensine alguma coisa, porque o Espírito Santo, a unção que recebeste dele permanece em vós. Não há necessidade que ninguém vos ensine alguma coisa, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele também disse, não há necessidade de não se preocupar com o que é a vez de dizer, porque naquela mesma hora será ministrado em vós o que é a vez de dizer.
promessas de Deus. Está cheio de coisas dessas na palavra de Deus. Aí ele diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos. Tem alguma outra palavra aí? Não. Escudo é para os que caminham na sinceridade, a sabedoria. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, e dos que deixam a vereda da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas. Paramos até aqui. Eu quero falar de duas coisas aqui interessantes nesses versículos que nós lemos aqui, nesses 6 versículos que nós lemos. Ele diz assim, ó: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Essa palavra traduzida por verdadeira sabedoria, essa palavra utilizada aqui, que não é a palavra chakma, mas é a palavra, poderia ser traduzido para nós como vitória, ou também sucesso. Eu só esqueci agora qual é a palavra utilizada. Sucesso permanente. São as duas, são traduções que poderiam ser colocadas do hebraico para nós. Poderia ser sucesso ou poderia ser vitória. Então, é a mesma palavra que ele utiliza como sabedoria, a verdadeira sabedoria. Ele está falando de sabedoria. Ele está falando de sucesso. A pessoa que tem a verdadeira sabedoria, ela tem a vida de sucesso. De sucesso nos seus procedimentos, naquilo que ela faz. E ele diz, para que guarde, aí ele usa aqui no versículo 8, para que serve essa verdadeira sabedoria? Para que guarde a vereda do juízo. Em contrapartida, ele diz assim, em contraposição, ele diz no versículo 13, dos que deixam a vereda da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Mais uma vez aqui ele fala de 2 caminhos. A vereda da justiça e o caminho das trevas. E a Bíblia fala, e Jesus Cristo fala sempre da existência de 2 caminhos. E esses 2 caminhos é o que nós temos que escolher. Não existe coluna do meio. Não existe a parte do meio. Ou nós estamos num caminho, ou nós estamos no outro caminho. Eu até falei um dia desse, eu estava dizendo não lembro para que eu estava dizendo. Em uma guerra, só existem 2 lados. Não é? Não, só existem dois lados. Só existem 2 lados. O lado do inimigo e o meu lado. Só existem 2. Não existe soldado neutro. Existe? Não. Se o soldado é neutro, ele é neutro, ele está do lado do inimigo. Se o soldado é neutro, ele está do lado do inimigo. Porque o seu exército perde um. Está do lado do inimigo. Aí eu vejo o inimigo vindo, fico neutro, estou do lado do inimigo, deixa ele vir. Estou do lado dele. Não existe numa guerra um soldado neutro. Ou você está do lado do inimigo ou está do lado dos aliados. É assim. E na nossa guerra espiritual também. Não existe, não, eu estou aqui só esperando para ver quem é que vai ganhar. É Jesus ou é Satanás? Não. Não. Ou você está do lado da igreja, ou você está do lado de Deus, lutando contra Satanás, ou você já está do lado de Satanás, lutando contra a igreja. Então só existe 2 caminhos. Não existe, Jesus não deu um atalho. Jesus não deu o 3º caminho. Existem 2 caminhos. Existem 2 portas.
O caminho verdadeiro e o caminho falso. E é o que ele diz aqui. E a inteligência, a sabedoria, ela nos leva para o caminho correto. A verdadeira sabedoria, ela nos leva para o caminho correto. Ela faz nos guardar o caminho de justiça, nos faz entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Porquanto esta sabedoria entrará no nosso coração. E o conhecimento será suave à nossa alma. O bom siso nos guardará e a inteligência te conservará. E o que essa inteligência faz? O que essa sabedoria faz? Ela nos livra do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam a vereda da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Aqueles que se alegram do mal, de mal fazer e folgam com a perversidade dos maus. E olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele nos permite, a sabedoria, ela nos guarda desse tipo de pessoa. Então, principalmente daqueles que se alegram com o mal e e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviam das suas carreiras, para se livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, o qual deixa o guia da sua mocidade e se esquecem do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nelas, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão delas exterminados. Está um livro de Apocalipse aqui no fim. Então, agora observe que o homem que teve 700 mulheres vai dizer que a sabedoria nos livra da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. O que ele está falando aqui da mulher estranha, da mulher estrangeira, ele está falando da prostituição. Está falando aqui da prostituta propriamente dita, porque era essa a expressão da época. Então, nos livra dessa mulher, nos livra do laço, nos livra dessa língua perversa, que destrói famílias, que destrói a casa, destrói relacionamentos, destrói todas essas coisas. Destrói inclusive a mocidade e faz-nos esquecermos do conserto, da aliança que nós temos com Deus. Aí, a sabedoria faz isso, mas se, e somente se, condição sine qua non, nós não desprezarmos o conhecimento. Não desprezarmos a sabedoria. Não desprezarmos a instrução, não desprezarmos o conhecimento. E é o que infelizmente está acontecendo hoje no mundo, é o desprezo pelo conhecimento. E como é que se despreza o conhecimento? O mesmo Satanás que tentou no Jardim do Éden, e o que é pior, utilizando a mesma artimanha. Observe, Satanás, Laura. Ele é o louco. Ele é o louco que estende a rede perante os olhos de qualquer árvore. E o pior, Laura, é que ele pega a ele estende a rede, ou seja, as pessoas veem a armadilha que o inimigo está fazendo e caem nela. Opa aí, pior do que as aves, que ele diz aqui. Então, Satanás utilizando a mesma expressão, ele não mudou nem a expressão para dizer assim, o bichinho, ele é inteligente, ele é criativo, ele fez coisas novas. Não, nem isso ele tem. Ele utilizando a mesma expressão, chega hoje para as pessoas e diz assim, mas não foi assim que Deus disse. Não foi assim que Deus disse. Ele disse
Que se tivesse assim, poderia ser assim. E, pô, come a maçã. A mesma expressão, a mesma coisinha vem na nossa mente e a gente come a maçã. Ele está aqui, ele estende a rede diante dos nossos olhos e nós caímos. Amém? Próxima semana vamos para o capítulo 3 e o capítulo 4, que Provérbios, a gente vai terminar o ano em Provérbios. Tem muita coisa. São 31 agora que a gente está no segundo, agora que a gente vai para o terceiro. A gente ainda tem aí umas 15 terça-feiras, se for 12 versículos, 12 capítulos. Não, quando a pastora vir, quebra metade, né? Que ela vai logo, pronto. Ela vai logo para o fim, ela pega logo 10 capítulos de uma só vez. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecer por esse momento. Se vocês puderem, leiam em casa o livro de Provérbios. Vejam aonde vocês estão errando, aonde nós estamos errando. Eu faço muito isso. Vejam onde é que eu estou errando. O que é que ele está chamando minha atenção, para que eu possa seguir as instruções que o nosso Deus nos dá. Tendo a convicção, claro, que todo o ensinamento de Deus, todo o ensinamento da Bíblia, gera o que em nós? Vida. E vida em abundância. Se algum ensinamento na Bíblia não está gerando vida, logo não vem de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossa vida, nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo, Deus. Deus, continua nos ensinando, continua. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos dá inteligência, sabedoria, Pai. Deus, a tua palavra diz, e eu quero, Senhor, quero 100%, Senhor, do que tu nos pode dar, Pai. Queremos, Senhor, sobre os meus irmãos, sobre a minha vida, sobre a tua igreja, Pai. Sabedoria, Senhor, verdadeira sabedoria e temor, Deus. Temor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, acende o fogo do temor, Deus, em nosso coração. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, o temor, Deus, que é apagado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, acenda esta noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, faz-nos sentir, Senhor, a tua presença e que venhamos a temer, Deus, diante, Senhor, da tua presença, como temeu, Deus, Moisés diante da tua presença, como temeu, Senhor, o povo no deserto, Senhor, diante da tua presença, chegando ao ponto de pedir, Deus, para tu parares de falar. Nos faz temer e tremer, Senhor, na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Reacende, Senhor, o temor, Deus, da tua igreja nesta terra, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, homens temerosos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento, pela tua repreensão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, levanta, Senhor, os 7.000 que não se dobraram a Baal nesta nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta uma igreja poderosa e vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Nos dá uma semana de paz, Senhor. Uma semana próspera em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos os planos do inimigo contra as nossas vidas caiam por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a tua igreja financeiramente, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, as mãos do inimigo não têm autoridade sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre as finanças do teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Destrava, Senhor, no reino espiritual agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Toda pendência financeira, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que não ache, Senhor, devedores, que não ache, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dívidas em teu meio, Pai. Entre teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos aqueles, Senhor, que devem e retêm, Senhor, o dinheiro do teu povo, libera agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desfaz agora os laços do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Libera, Pai, no reino espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que o inimigo tem prendido, Senhor, seja liberado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Libera as finanças, Senhor, do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.